Olá, amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade no seu coração, na sua vida, no seu lar, em nome de Jesus Cristo. Bem-vindo à gravação de mais um vídeo, e hoje estaremos gravando mais um vídeo para a série A Importância da Palavra de Deus em Nossas Vidas. O vídeo de hoje tem como título Enquanto Esperamos a Vinda de Cristo. Então, você é muito bem-vindo a este momento, como sempre, todas as quartas-feiras, este horário, nós estamos gravando um vídeo para esta série, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Vamos orar neste momento, como sempre fazemos, e em seguida nós iremos à palavra do Senhor. Querido Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Agradecemos ao Senhor porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estar em tua presença e, ó Deus, poder estar também diante da tua palavra e nela, Senhor, aprender a tua vontade para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja para nós através da tua palavra. Que ele nos ajude a entender e aprender a tua palavra. Deus querido, nós pedimos, abençoe cada participante neste momento, aqueles, ó Deus, que estiverem participando, assistindo durante a gravação desse vídeo, aqueles que posteriormente foram assistir esse vídeo, possa ser abençoado com a tua palavra e que haja um verdadeiro entendimento da palavra do Senhor. Ó Deus, na unção gloriosa e na iluminação do Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Bem, bendito o nome do Senhor nosso Deus. O que você pensa sobre o ensino bíblico? A palavra de Deus é para ser aprendida, é para aprender, é para aplicar na nossa vida. E o que você pensa sobre o ensino bíblico? O Senhor Jesus Cristo uma vez disse, ide por todo mundo ensinando esse evangelho. Né? Ensinando o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, a todas as nações. Então, ensino bíblico é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. O ensino bíblico é uma necessidade que todos nós temos, né, na nossa vida diária. Uma segunda pergunta, qual a importância você dá ao ensino bíblico? Que importância você dá ao ensino bíblico? É importante para você? Você acha que é importante o ensino bíblico? Você gosta? Você se sente bem com o ensino bíblico? Portanto, a pergunta é, qual a importância você dá ao ensino bíblico? Terceira pergunta, qual é a experiência que você tem quanto aos ensinos bíblicos? Qual é a experiência que você tem com o ensinamento da palavra de Deus? Não é? Você já teve essa experiência? Você pode falar dessa experiência? Né? Foi boa essa experiência? Tem sido boa essa experiência com a palavra de Deus? Portanto, a pergunta, qual é a experiência que você tem quanto aos ensinos bíblicos? E a quarta e última pergunta é, você crê na Bíblia Sagrada? A palavra crer significa aceitar por fiel e verdadeira. Você crê na Bíblia Sagrada? Para você aceita a Bíblia Sagrada como fiel e verdadeira? São essas perguntas de hoje e você é bem-vindo a este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Edna Lúcia já está conosco, ela, boa noite, pastor, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Edna, boa noite, Deus a abençoe em nome de Jesus Cristo. O Adriano Aníbal, meu primo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Boa noite, meu primo, Deus é bom o tempo todo. Amém. Deus é bom o tempo todo. Deus abençoe, Adriano, seja bem-vindo neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Bem, nós vamos voltar ao texto que na quarta-feira passada nós consideramos, né? Está em 2 Timóteo, capítulo 3. Né? Tem alguns irmãos que gostam de pegar a Bíblia e nos acompanhar aí nessa meditação
nesse pequeno estudo que temos na quarta-feira. E se você tem a sua Bíblia e gostaria de acompanhar, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 5 a 17. E na semana passada, na quarta-feira passada, nós comentamos sobre o versículo 5, né? Sobre o versículo 5 desse capítulo 3 de 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Ele escreveu essa carta doutrinando, ensinando, né, o seu discípulo Timóteo, né, que nós conhecemos aí como Timóteo. Pastora Angelita Pinheiro Nazaré, bem-vinda a este momento, em nome de Jesus Cristo. Adriana Aníbal, a Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Amém? Isso aí é a colocação, né, do Adriano. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Está aí a colocação do Adriano, né? Nós cremos também que a Bíblia é a palavra de Deus. Bendito o nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Bem, e nós comentamos, como eu já disse, aí o versículo 5, né? E o final do versículo 5, ele tem uma expressão que vale a gente considerá-la. O verso 5 diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Né? Quer dizer, o apóstolo Paulo estava aconselhando Timóteo, ensinando e dando conselhos a Timóteo. E um conselho que ele deu a Timóteo foi esse: olha, Timóteo, essas pessoas que têm esse perfil, que dizem serem crentes, que dizem ser cristãs, que estão na igreja, que dizem até que ensinam, não é? Mas eles não têm uma vida com todas essas características que Paulo colocou, né? Paulo colocou essas características aí no verso 2, 3, 4 e também o 5, né? Dizendo que tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, ele disse: afasta-te. O conselho de Paulo a Timóteo foi esse: se afasta dessas pessoas, se afasta dela, né? Porque é melhor para você, é melhor para você. Então esse era o conselho que ele estava dando a Timóteo. Agora, nós observamos aqui, o verso 6, 7, 8 e 9 diz: porque entre esses estão os que entram pelas casas e levam cativas as mulheres carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque seu desvario será manifesto a todos, como também o foi daqueles. Né? Primeiro, ele diz aqui nesses versos, em seguida, ao verso 5, né? Porque entre eles estão os que entram e levam cativas as mulheres carregadas de pecados. Quer dizer, quando Paulo fala isso aqui, está falando, né, de pessoas, mulheres mesmos, que não se aprofundam na palavra, que não se entregam ao ensinamento da palavra. Pastor Edivailson Francisco Ferreira, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, bem-vindo a este momento em nome de Jesus. Né? E o verso 7 ele diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, a pessoa ouve o ensinamento, até recebe, mas ela não abre o coração para o ensinamento, ela não se entrega ao ensinamento, ela não se dedica, ela não quer aprender, ou se aprende, ela não segue o ensinamento. São tipos de pessoas que aprendem sempre, né, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. E ele faz uma comparação com aqueles dois feiticeiros lá de Faraó, né, diante de Moisés. Janes e Jambre resistiram a Moisés. Eles resistiram a Moisés. Edivailson Francisco Ferreira,
Amém, meu nobre pastor, graça e paz. A graça e a paz, pastor Edivailson, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Obrigado aí pelo comentário em nome do Senhor Jesus. Né? Então, Paulo estava dizendo a Timóteo, olha, Timóteo, aqueles que resistem ao ensinamento, você não deve insistir muito com eles. Você deve afastar-se deles. Né? Você precisa afastar-se dele. Adriana Aníbal diz, pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sede, pois, perseverantes, e aquele que vencer, lhe darei a coroa da salvação. Amém? A citação aí pelo Adriano de um dos versículos mais maravilhosos da Bíblia, e também um pouco, né, que nos ensina também que nos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, o pecado, a iniquidade se multiplicaria, e em função disso, o amor de muitos esfriariam. É verdade, aí esse texto, né, que Deus abençoe e Adriano continue meditando na palavra do Senhor. Continue com seus comentários, é bem-vindo. O comentário de cada um é muito bem-vindo a esse momento. Obrigado em nome de Jesus. Então, apóstolo Paulo estava dizendo, olha, Timóteo, quando essas pessoas começarem a resistir muito ao ensinamento bíblico, o ensinamento da palavra, a resistir, a rejeitar, a não se dar ao entendimento da palavra, não perca muito tempo, não. Afasta-te desses, né? Se afasta deles. Era o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Agora, no versículo 10, a gente observa o seguinte, Paulo diz a Timóteo, na sua carta, tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ora, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Enganando e sendo enganados. Bem, no versículo 10, o apóstolo Paulo começa a listar algumas coisas, né, sobre qual deve ser a conduta de Timóteo e qual deve ser a nossa conduta também. Eu coloquei aqui o título deste vídeo, né, eu já até citei no início, Enquanto esperamos a vinda de Cristo. Enquanto esperamos a vinda de Cristo. Porque nesse mesmo texto que nós estamos aqui observando, nós estamos estudando, estamos falando, nesse mesmo texto, Paulo ele faz uma menção, né, aos últimos tempos, aos últimos dias, à vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a próxima vinda, é o próximo evento que nós, os cristãos, aguardamos até com ansiedade, não é? Aguardamos o próximo grande evento da história da humanidade, que é a vinda de Jesus para arrebatar para os céus o seu povo. Sônia Brígida, Deus abençoe, seja bem-vinda a este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele estava dizendo para Timóteo, e falando com Timóteo, que Timóteo estava tendo uma postura que agradou a Paulo. Paulo estava elogiando, né? Paulo estava dizendo a Timóteo, ele começa dizendo assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Doutrina aqui nesse contexto significa ensinamentos, né? Muitas vezes essa palavra doutrina ela é aplicada de uma maneira errada, né? Se confunde doutrina com usos e costumes, né? Muitas vezes ela é aplicada assim, dessa forma, mas doutrina, na maioria do contexto bíblico, doutrina significa ensinamento,
né? Estudos da palavra, isto é doutrina. E ele estava dizendo que Timóteo estava seguindo, né? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, tens seguido aquilo que eu tenho ensinado, né? É como Paulo talvez estava parabenizando, né? Timóteo. Agora nós queremos ver, conforme esse texto que nós lemos, resultados, né? Resultados do ensinamento na vida do cristão. Olha, o ensinamento bíblico, ele precisa ter resultados na nossa vida. E ele é feito, ele tem esse objetivo. Os ensinamentos bíblicos, ele produz resultados em nossas vidas. E nós vamos ver aqui alguns desses resultados na nossa vida do ensinamento bíblico, do ensinamento da Bíblia, o ensinamento da palavra. Ao ver aqui esses resultados, nós queremos que nós tenhamos a consciência de que é necessário nos darmos ao ensinamento bíblico. Tanto nós aprendemos com outras pessoas mais experientes com nós, quanto nós mesmos ensinarmos a palavra. Viver a palavra. Em primeiro lugar, viver a palavra. Não adianta nada eu querer ensinar a palavra que eu não vivo. Então, em primeiro lugar, o que eu devo fazer é ensinar a palavra de Deus. Aliás, em primeiro lugar, o que eu devo fazer é viver a palavra de Deus. Alguém que não está vivendo a palavra de Deus, não está aplicando a palavra de Deus na sua vida, ele não terá autoridade para ensinar. Ele não terá autonomia do Espírito Santo, não terá nem mesmo a direção e orientação do Espírito Santo para ensinar a palavra. Ele mesmo está vivendo. Então, para nós ensinarmos a palavra, precisamos aplicá-la na nossa vida diária e viver o ensinamento, viver a doutrina, né? Então, e quando nós vivemos a doutrina, quando nós buscamos o ensinamento bíblico, quando nós buscamos esse ensinamento e nós aplicamos o nosso coração na nossa vida diária, esse ensinamento produz resultados. E é isso que nós gostaríamos, que nós queremos ver, né? Esses resultados na nossa vida. Então, o resultado do ensinamento na vida do cristão. Primeiro, a doutrina produz ensinamento, produz aprendizado, né? Se tem ensinamento, tem aprendizado. Se tem quem ensina, tem quem aprende. E nós aprendemos a palavra de Deus. Somos doutrinados na palavra de Deus. A doutrina é sã. A doutrina da Bíblia, a doutrina da palavra, ela é santa. Costumamos usar a expressão sã doutrina, ou seja, doutrina sadia. Jurandir Ramos da Silva, seja bem-vindo, em nome de Jesus, obrigado por estar aí conosco. Bem-vindo a este momento, em nome de Jesus Cristo. Então, uma primeira coisa que a doutrina produz em nós é o ensinamento. E se produz o ensinamento, então ela produz o aprendizado. Nós devemos aprender a palavra de Deus. Nós precisamos trazer a palavra de Deus para o nosso entendimento, para o nosso coração, né? Para o nosso crescimento espiritual. Então ela produz aprendizado. A doutrina da Bíblia nos traz ensinamento, aprendizado. O ensinamento produz o quê? Quando nós aprendemos, quando nós buscamos o ensinamento e colocamos o ensinamento no nosso coração, nós o recebemos de bom grado, recebemos o ensinamento da Bíblia de bom grado. O que acontece? Esse ensinamento influencia o nosso modo de viver. Paulo disse aqui, né, para Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. E aí, vírgula, aí diz o seguinte, modo de viver. Ou seja, apóstolo Paulo estava dizendo, você está ouvindo e recebe o meu ensinamento e você vê o meu modo de viver. Zilanda Ávila, Deus abençoe, seja bem-vinda a esse momento
em nome de Jesus Cristo. Né? Modo de viver. Então, o ensinamento, quando aplicado, o ensinamento bíblico, quando aplicado na nossa vida, ele produz um modo de viver diferente, ou seja, ele produz uma transformação. Né? Ele produz a transformação, ou seja, o ensinamento influencia o nosso modo de viver, nos passando por uma transformação, ou seja, antes do ensinamento bíblico aplicado na nossa vida, antes disso, nós somos um tipo de pessoa. Após o ensinamento bíblico aplicado na nossa vida, nós passamos a ser um outro tipo de pessoa. Há uma transformação, há uma mudança. Né? Um grande sinal para você entender se você teve ou não uma experiência com Cristo e com a sua palavra, com o ensinamento da sua palavra, é isso. A sua vida é diferente daquela vida que você levava antes de conhecer a palavra, antes de conhecer a Bíblia, antes do ensinamento bíblico. A sua vida era de um jeito e agora é diferente. Então, se essa transformação aconteceu, então você teve uma experiência com Cristo, você teve uma experiência com a palavra de Deus. Porque é o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina e modo de viver. Intenção, qual é a intenção? Né? O que é a intenção? Aquilo que nós pretendemos, aquilo que buscamos. Né? A intenção, qual é a intenção que o ensinamento produz em nós? Né? Propósito. Vamos colocar aqui essa expressão por propósito. Qual é o propósito na vida de uma pessoa que aprendeu, que buscou o ensinamento bíblico, que recebeu de bom grado e aplicou na sua vida? O propósito passa a ser propagar esses ensinamentos. Então, outro resultado na vida de quem aprende a palavra de Deus, de quem busca a palavra de Deus, ele adquire o propósito e ele não aguenta segurar para ele só. A pessoa que recebe o ensinamento da palavra de Deus e aplica esse ensinamento na vida dela, ela passa a viver o ensinamento. Esse ensinamento, esse aprendizado da palavra de Deus, provoca na pessoa uma vontade muito grande, até mesmo uma ansiedade de ensinar para as outras pessoas. Ela não aguenta ficar sem falar da sua experiência com a palavra de Deus. Ela não suporta ficar sem passar para as outras pessoas esse ensinamento, e ela usa de todos os meios possíveis. Se não tem oportunidade, ela busca essa oportunidade para poder falar dos ensinamentos, para poder transmitir o ensinamento da palavra de Deus que mudou a vida dela. Então ela passa a ter esse propósito. O ensinamento da palavra, o ensinamento bíblico, coloca esse propósito na vida da pessoa. É que aqui o apóstolo Paulo chama de intenção. Outro fruto do ensinamento da palavra de Deus, né, para nós ele diz aqui, fé. Ele diz, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: você segue a fé, você adquiriu a fé. A Bíblia Sagrada, o ensinamento da palavra de Deus, ela produz em nossa fé. Aliás, há um texto bíblico que diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, há um outro algo que a Bíblia produz em nós, é a fé. Irmã Rita Sérgio, Deus abençoe, seja bem-vinda a este momento em nome de Jesus Cristo. Então, o fruto, o produto, né, o que o ensinamento produz em nós, né, é também a fé. A fé é um fruto do ensinamento bíblico na nossa vida. Né? E o apóstolo Paulo estava dizendo que esse fruto ele estava vendo na vida de Timóteo. Timóteo era um homem de fé, era um jovem de fé. Tudo isso pelo ensinamento que ele recebeu do apóstolo Paulo, da doutrina que ele recebeu do apóstolo Paulo. Né? Então, produz fé. Fé, segundo Efésios, né? Lá no capítulo 10 de Efésios,
o capítulo 6 de Efésios, num dos versículos diz que a fé é o nosso escudo. Ele diz, o versículo diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a Bíblia Sagrada, o ensinamento bíblico, produz em nós a fé, para que nós possamos usar a fé como nossa defesa, né? Como nossa defesa espiritual. Nós embraçamos esse escudo chamado fé, e com ele, com o escudo chamado fé, nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno, né? Tudo aquilo que o maligno lança contra nós, nós apagamos, nós anulamos, né? Nós tornamos sem efeito, embraçando o escudo da fé. E a fé é esse produto, é um produto do ensino da palavra de Deus. Sem o ensinamento, sem o aprendizado da palavra de Deus, jamais as pessoas vão conseguir viver uma fé genuína, uma verdadeira fé. Então é preciso do ensinamento da palavra, eu preciso aprender a palavra, para que a fé seja produzida em mim. Ela não vem assim de qualquer maneira. A fé não acontece assim, com um estalar de dedo, ou de repente você acorda assim, você está com a fé no seu coração, ou mesmo você, agora eu sou dessa ou daquela religião, agora eu penso assim, eu tenho fé. Fé não acontece assim. A fé é um produto do aprendizado da palavra de Deus na nossa vida. Nós aprendemos a palavra de Deus e a palavra de Deus produz a fé em nós. E essa fé produzida pela palavra de Deus, pelo ensinamento bíblico, é que é a fé genuína, a fé verdadeira, né? Em Cristo Jesus. Um outro fruto da palavra de Deus na nossa vida é a longanimidade. Né? Paulo disse para Timóteo, logo em seguida, o fruto da fé, ele disse que havia na vida de Timóteo também longanimidade. Né? O que seria longanimidade? Longanimidade é aquela paciência, é aquela perseverança que alguém tem, né? Por exemplo, aqui, para ensinar a sã doutrina. Às vezes precisamos de longanimidade, ou seja, a capacidade de insistir com alguém, mesmo que esse alguém não esteja entendendo bem, ela não está entendendo bem o que está ouvindo, ela está até querendo entender, mas ela tem dificuldade de entendimento. Então, aquela pessoa que ensina a palavra de Deus, tem o fruto da longanimidade, porque ela aprendeu a palavra de Deus, ela estudou, ela recebeu o ensinamento da palavra, ela aprendeu a verdadeira palavra de Deus. E tendo aprendido a palavra de Deus, tendo se submetido ao verdadeiro ensino da palavra de Deus e aplicado ele na sua vida, ela adquiriu o fruto da longanimidade. E por isso ela tem essa paciência, ela tem essa insistência, essa perseverança de viver na doutrina e de ensinar a doutrina, né? A longanimidade é um fruto do ensinamento bíblico. Longanimidade para viver e ensinar a sã doutrina. O próximo fruto que o ensinamento bíblico provoca em nós, produz em nós, é o amor. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo, né, intenção, fé, longanimidade, e agora ele fala sobre amor, talvez não o fruto mais importante, porque sem esse fruto nós não conseguimos os outros. Né? Sem esse fruto, deixar que o ensinamento produza em nós o amor, o verdadeiro amor, nós não conseguiremos os outros. Né? Então, esse amor, ele é como que um combustível para nós perseverarmos, sermos longânimos. Sem o verdadeiro amor, nós não conseguiremos ser longânimos, né? Nós não conseguiremos persistir em viver e ensinar a palavra de Deus. Portanto, o próximo fruto que o ensinamento bíblico provoca em nós, produz em nós, é o amor. Né? O outro fruto, há um sétimo fruto que o ensinamento bíblico produz em nós, paciência. Né? Paciência. Talvez esse é um dos mais difíceis de ser aplicado na nossa vida.
Mas o ensinamento bíblico produz em nós esse fruto, o fruto da paciência. E a paciência, ela nos ajuda a sermos perseverantes nas tribulações. A paciência nos ajuda a nos manter firmes na fé, mesmo estando em tribulações. A paciência nos ajuda a isso, a nos mantermos firmes na fé. Portanto, a paciência é o 7º fruto aqui do nosso estudo, que é produzido em nós pelo estudo bíblico, pelo estudo da palavra. Há um 8º fruto, né? Forças, o ensinamento da palavra de Deus, quando aplicado na nossa vida, ele produz em nós força. Força para quê? Para nos mantermos firmes diante das perseguições. Porque nós precisamos de suportar as perseguições, né? Suportar as perseguições é um outro fruto produzido em nós pelo ensinamento bíblico. Aí diz perseguições, aflições. Aí ele diz assim, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quer dizer, nessas cidades, Paulo sofreu essas perseguições, essas aflições, mas ele se manteve firme. E ele estava dizendo, Timóteo, você vê isso em mim, siga isso, aprenda isso, aplique isso na sua vida, né? E quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha o ensinamento bíblico nos dizendo que vale a pena nós buscarmos o ensinamento bíblico e vivemos aplicando em nossa vida esse ensinamento bíblico, porque ele vai causar em nós todos esses resultados, todos esses frutos, e esses frutos vão nos ajudar a permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus, nas perseguições, nas aflições, nós permaneceremos firmes, né? Por quê? O que acontece com os que vivem piamente em Cristo? Ele diz no versículo 12, ora, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Todos os que querem piamente, fielmente, insistentemente, com fidelidade, viver em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. E para suportar essas perseguições, nós precisamos de todos esses frutos que eu já citei, produzidos em nós pelo ensinamento bíblico, pelo ensinamento da palavra, né? Ora, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porém, quando nós aplicamos o ensinamento bíblico em nossas vidas, em nossos corações, passamos a viver o ensinamento bíblico, então, primeiro, o Senhor nos livra. Nós não seremos livres das aflições, nós não seremos livres de passar pelas aflições, mas nós seremos livres de sermos destruídos pelas aflições. Paulo disse, eu passei por muitas aflições, eu passei por todas essas aflições, mas o Senhor me livrou de todas. O que ele quis dizer com isso? Eu passei por essas aflições, mas elas não me destruíram, elas não me derrotaram. Por que elas não me destruíram, não me derrotaram? Porque eu não fui vencido por elas, porque o Senhor me livrou disto, né? Ele me livrou, né? de todas elas. Portanto, nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Receba o ensinamento da palavra, aplique o ensinamento da palavra de Deus na sua vida e procure ensinar a palavra de Deus para aqueles que você vê que necessitam aprender a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa palavra de hoje, as nossas considerações bíblicas de hoje, e eu termino esse vídeo dizendo, busque ensinamento bíblico, aprenda a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus na sua vida e ela vai produzir todos esses frutos que foram citados aqui nesse vídeo e você será um crente mais do que vencedor, uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus, que nos fortalece.
A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco durante a gravação desse vídeo. A você que, porventura, assistir esse vídeo aí posteriormente, Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, no próximo domingo, às 9 horas, às 21 horas, em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.